Salve galera, focada no quadro, sejam bem-vindos ao nosso curso de concentração de soluções e nessa jornada nós estaremos de olho nos aspectos que envolvem calcular, medir, quantificar a concentração de soluto em soluções. Nos nossos materiais vocês devem ter visto algumas coisas envolvendo soluções, mas nessa jornada, nesse curso específico, nós ficaremos de olho nos tipos de concentração. Beleza? Então, bora para a aula? Beleza, galera. Então, olha só. Vamos falar um pouquinho sobre o que é uma solução, relembrar um pouquinho o que é uma solução, para depois a gente ir avançando um pouco mais no estudo sobre elas. Beleza? Bom, por definição, uma solução ela é uma mistura homogênea. O que significa isso? Quando eu olhar para uma solução, tudo que estiver dentro dela estará numa única fase química microscopicamente constante, ou seja, uniforme, ou seja, homogênea. Beleza? Então, por definição, soluções é uma mistura homogênea. E o que significa ser homogêneo? Significa ter características constantes, beleza? Então, uma solução é uma mistura homogênea e ela tem características microscópicas constantes, ou seja, ela tem uma única fase química. O que significa eu encontrar uma única fase química? Significa que aquele sistema tem propriedades microscópicas constantes, beleza? A esse termo de ter propriedades microscópicas constantes, nós chamamos de única fase química e nós atribuímos isso ao conceito de homogêneo. Então, tudo que é homogêneo tem uma única fase química microscopicamente constante, beleza? Uma solução é uma mistura, então vai ter mais de uma coisa. E quando essas coisas se misturarem, elas vão apresentar uma única fase química microscopicamente constante, tá? Agora, uma solução, ela tem geralmente uma coisa que recebe outra. E como é que a gente chama essas coisas, né? Uma solução, ela vai ter um negócio chamado soluto e um negócio chamado solvente, beleza? O soluto é aquele cara que eu jogo para se misturar com alguma coisa. Então, o soluto geralmente está em menor quantidade, beleza? O solvente é onde eu jogo esse soluto para se misturar nessa coisa. Então, o solvente geralmente estará em maior quantidade. Exemplo, se eu pego um copo de água e vou adoçar, o copo de água é o meu solvente. O açúcar que eu coloco na água é o meu soluto. Então, quando o açúcar entra em contato com a água, ambos vão se misturar. Nós chamamos esse fenômeno de solubilidade, que é a capacidade que o material tem em se misturar no outro, beleza? Então, uma solução, ela vai ser uma mistura de duas coisas que são capazes de se misturar no outro, e quando essas coisas se misturar, vão apresentar uma única fase química homogênea. Numa solução, eu estarei olhando para duas espécies químicas com muita atenção, tá? A primeira delas é o soluto. Tudo bem? O soluto é quem eu jogo para se dissolver. Então, o soluto é todo aquele material que eu estiver observando na minha mistura e foi ele quem se dissolveu, ou seja, é quem se dissolve. Beleza? Então, o soluto é aquela espécie química que eu joguei na mistura e é ele que está sendo dissolvido, tá? Agora, o que é o solvente? O solvente é onde eu joguei esse soluto para se dissolver. No caso, a água recebeu o açúcar para se dissolver. Beleza? Então, o solvente é onde se dissolve. Beleza? Agora, eu falei aqui dois termos, dissolve e dissolve. Então, esse termo aqui, que é o termo dissolver, ele vai aparecer para a gente também como sendo uma propriedade, beleza? Dissolver é uma capacidade, beleza? E essa capacidade é em que uma coisa que se dissolve é aquela que tem a capacidade em se misturar de maneira homogênea. Então, o solvente e o soluto são coisas que se dissolvem. E se dissolver é uma capacidade em se misturar. Então é isso, tá? O termo dissolve ou dissolver, nós chamamos eles de capacidade em se misturar. Tudo bem?
Toda vez que uma coisa tem uma capacidade em se misturar na outra, eles são capazes de formar sistemas homogêneos de única fase microscopicamente constante. Toda vez que isso ocorrer, estaremos olhando para um fenômeno chamado de solubilidade. Então, a relação imediata entre o soluto e o solvente é que ambos têm solubilidade. O que significa isso? Eles se dissolvem um no outro. E o que é se dissolver? Serem capazes de criar misturas homogêneas. E o que é a mistura homogênea? É aquela que tem única fase química constante ao microscópio óptico. Beleza? Então é isso que nós vamos definir a partir de agora como uma solução. As soluções, elas podem ser variadas, tudo bem? Uma solução, ela pode ser uma mistura de soluto e solvente na fase sólida. Nossa, eu nunca vi uma mistura entre soluto e solvente na fase sólida. Olha só, aqui eu tenho uma barrinha, tudo bem? Se vocês estão enxergando essa barrinha é uma barrinha de metal, tá? A gente chama barras de metais, se elas não forem puras, de ligas. Essa liga em questão é uma liga de chumbo e estanho. E ela é interessante que ela é extremamente maleável, tudo bem? Se eu aquecer ela também é capaz de derreter, então ela tem um ponto de fusão muito baixo. Aqui a gente tem misturas muito variadas, tá? 25% de estanho, 35% de chumbo, depende muito do tipo de material e para que ele é feito, beleza? Esses materiais geralmente são feitos para soldas de eletrônicos ou soldas que requer baixa temperatura para não estragar o material que eu estou soldando. Então essa liga metálica, ela tem dois tipos de metal. Ela tem o chumbo e ela tem o estanho. Essa liga ela é muito mais rica em chumbo, então ela é mais pobre em estanho. Isso quer dizer que o chumbo é o solvente e o estanho seria o meu soluto. Então as misturas, pessoal, que vão formar as soluções, elas podem estar no estado sólido, beleza? Então guarde isso. Toda liga metálica é uma solução sólida, tudo bem? E quando a gente olha para essa solução ao microscópio, a gente não enxerga a diferença na sua estrutura microscopicamente. Logo, ela forma o quê? Uma mistura homogênea, tá? Mas existem outros tipos de soluções. Aqui dentro, por exemplo, nós temos o álcool, nessa pandemia, né? Esse vídeo está sendo gravado pós-pandemia, na verdade, né? Eu tenho um álcool 70 INPM. INPM é um grau de medida de concentração, tá? Aqui dentro eu tenho álcool e aqui dentro eu tenho água. Esse valor significa que eu tenho 70% em álcool e 30% em água, beleza? Esse NPM é a porcentagem massa-massa. Existe a medida GL, que é a porcentagem volume-volume. Então aqui eu tenho água e eu tenho álcool, e eles formam uma mistura homogênea, microscopicamente uniforme ao microscópio óptico. Beleza? Então, isso aqui é um tipo de mistura que a gente chama de solução. Essa solução é a solução líquida, tá? Existem outros tipos de soluções? Sim. Essa solução líquida aqui, a gente vai dizer que ela é aquosa, porque o solvente dela é água. Então, quando o solvente que recebe o soluto for água, essa solução será chamada de aquosa. Beleza? Existem outros tipos de soluções? Sim. Aqui agora estou respirando ar atmosférico. Ele tem 78% de nitrogênio, que é um gás. Ele tem 21% de oxigênio, que é um gás, e 1% de todos os demais gases da atmosfera. Então, o gás que a gente respira é uma mistura homogênea. E anote isso, beleza? Qualquer mistura gasosa será homogênea. E se for uma mistura homogênea, é porque essas coisas se dissolvem entre si. E significa que essa coisa será uma solução. Então, soluções gasosas são sempre homogêneas. Então, toda mistura gasosa é uma solução. Beleza? Então, sabemos que temos soluções sólidas, sabemos que temos soluções líquidas, sabemos que temos soluções aquosa quando o líquido solvente é a água, beleza? E sabemos que temos soluções gasosas, tá? Na nossa aula, nós vamos focar nas soluções aquosas, que é o que mais aparece no vestibular, ok? Mas antes da gente falar um pouquinho sobre essas concentrações, gostaria de convidá-los e convidá-las para discutir uns aspectos que começam a aparecer no vestibular que classificam os sistemas de dispersões. Eles podem ser chamados de soluções, eles podem ser chamados de colóides ou eles podem ser chamados de suspensões, beleza? Cada espécie tem uma característica diferente. E quem mostra isso pra gente é a classificação que a gente denomina como granulométrica. Grânulo significa tamanho.
Métrico, medida. A medida do tamanho do grão que eu estou dissolvendo no solvente classifica a minha solução, ou classifica o meu sistema. Nos sistemas, a gente tem alguns tamanhos de partículas e eles vão classificar esses sistemas como sendo solução, coloide ou suspensão. Beleza? Os sistemas classificados como solução são sistemas geralmente homogêneos, tudo bem? Todo sistema homogêneo, nós vamos classificar ele como solução. Então, quando aquele grão que for recebido pelo solvente ele se misturar de maneira homogênea, ele será chamado de solução, essa mistura final. Beleza? Mas às vezes, olha só, cada vez que eu vou aumentando o tamanho do grão, às vezes eu vou dificultando a solubilidade em água. E existem alguns grãos que já são naturalmente insolúveis em água, beleza? E eles ficam cada vez mais insolúveis quanto mais eu aumento o tamanho dele, tá? Toda vez que eu tiver um grão em que eu jogar na água, o tamanho dele foi entre 0 e 1 nanômetro. Nano é de 10 a menos 9 metros. É pegar 1 metro e dividir por 10 9 vezes, beleza? Então, 1 nanômetro, beleza? É um tamanho igual a 1 vezes 10 a menos 9 metros. É muito pequeno, beleza? Qualquer coisa que for jogada na água e ela tiver um tamanho menor do que 1 nanômetro, ele vai se misturar com a água e criar um sistema homogêneo. Beleza? Mas tem coisas que têm dificuldade para misturar com a água. Essas coisas vão criar sistemas heterogêneos. Beleza? Quando as coisas tiverem dificuldades em misturar com a água e criar sistema heterogêneo, o tamanho da partícula que eu joguei na água, ela pode ser maior do que 1 nanômetro. Beleza? Se ela for maior do que 1 nanômetro, ela pode ter duas características. Ela estiver entre 1 e 1000, nós vamos chamar essa região de coloides. Beleza? Serão os coloides, tudo bem? E essas partículas que eu joguei na água, e elas são insolúveis, criando sistema heterogêneos, elas podem ser maior ou maiores, tá? Do que 1000 nanômetros. Chamaremos essas misturas de suspensão. Beleza? Então, olha só. Uma solução é uma mistura homogênea com partículas menores do que 1 nanômetro. Então, toda solução, por definição, será a mistura entre o soluto e o solvente, sendo que o soluto é onde se dissolve, é quem se dissolve, e o solvente é onde se dissolve. E a mistura ficará com partículas dissolvidas menores do que 1 nanômetro, ou seja, o soluto vai se quebrar e ficar com um tamanho menor do que 1 nanômetro. Se esse soluto não se quebrar e não se dissolver, a minha solução ela não será homogênea, porque o soluto não se dissolve na água. E se esse soluto se quebrar e ficar com um tamanho entre 1 e 1000 nanômetros, aquela mistura não será mais solução e ela será uma mistura especial, chamada de coloides. Coloides têm uma propriedade muito interessante. Se eu jogar a luz nele, ele meio que interage com a luz e meio que se ilumina de volta. Esse efeito é chamado efeito Tyndall. Isso acontece com os coloides, tá? Agora, se eu jogar esse meu soluto na água, ele não se dissolver, criando um sistema heterogêneo, esse sistema pode ter tamanho de partículas maiores do que 1000 nanômetros. E aí eu vou ter uma suspensão, como por exemplo a argila suspensa na água. A argila suspensa na água, o tamanho da partícula é maior, tá, do que as suspensões coloidais. Tanto é que a gravidade consegue decantar a argila da água, deixar um tempinho para descansar. Beleza? Então, existe esse sistema de classificação que a gente usa para separar as misturas. As misturas, quando forem homogêneas, menores do que 1 nanômetro, a gente chama isso de soluções, tá? Quando elas não forem homogêneas, é porque elas não se misturam. As partículas podem não se misturar com tamanhos entre 1 e 1000, eu terei um sistema chamado coloidal, ou as partículas podem não se misturar com tamanhos maiores do que 1000 nanômetros. Aí eu terei um sistema chamado de suspensão. Agora, quem são eles, né? Por exemplo, o que é uma solução homogênea? Eu vou colocar água do mar. A água do mar, ela tem duas espécies se misturando. O NaCl, que é o cloreto de sódio, beleza, que é o sal de cozinha, com H2O, que é o solvente universal. Então, a água do mar, ela é uma solução homogênea, tá?
Agora, onde eu encontro uma mistura coloidal? Por exemplo, o leite. O leite, ele é uma mistura coloidal, beleza? Por que não é uma mistura coloidal? Se eu pegar uma micela de caseína do leite, se eu pegar o leite, existe um aglomerado proteico em que as proteínas da caseína, que é a proteína do leite, ela se esconde devido ao colapso hidrofóbico com a água. Então, a proteína do leite já tem uma parte apolar, ela se esconde e cria uma micela, que é uma estrutura muito natural para sistemas onde eu tenho moléculas orgânicas muito grandes. Então, o leite, se você der um zoom no leite, você vai encontrar uma região esbranquiçada. Vocês vão encontrar gotículas de água e algumas micelas. O que são micelas? Conglomerados proteicos, onde nós vamos ter um aglomerado da proteína, beleza? Chamada caseína, tá? O conglomerado dessa proteína chamada caseína, ele fica na ordem aproximada de 200 nanômetros. Tudo bem? A proteína caseína, ela se conglomera, faz um conglomerado chamado de micela proteica dentro do leite. E se você der um zoom com o microscópio, ele não estará homogêneo. Você vai encontrar, tá? Algumas gotículas, parecido com gotículas, aglomerados muito pequenos, com tamanho aproximado de 200 nanômetros. Beleza? Se eu fizesse essa mesma coisa no copo com água do mar, se eu desse um zoom, eu veria todo o sistema da água do mar com a mesma característica ao microscópio. Então, ao microscópio, ao olhar para a água do mar, eu vejo um sistema uniforme. Eu vejo só aquela água, tudo bem, translúcida, com a mesma característica constante. Mas se eu fizer o mesmo com o leite, colocá-lo ao microscópio óptico, eu vejo que tem mais elementos visíveis aqui. Quando eu não vejo nada além de um único elemento visível constante, é homogêneo. Então eu digo que esse sistema é homogêneo. Quando eu bato o olho e vejo mais de um elemento constante, mais coisas diferentes, esse sistema é heterogêneo. Eu vejo mais de uma fase. Beleza? Quando o tamanho das partículas nesse sistema heterogêneo for menor do que 1000 nanômetros, no caso, um aglomerado de caseína, que é uma micélula proteica de 200 nanômetros, eu vou ter um sistema chamado de coloidal. Sistemas coloidais sofrem efeito Tyndall. Se eu jogar a luz aqui, esse sistema faz com que a luz se disperse, interaja, as funções de onda elas se misturam e ele praticamente se ilumina de volta. Esse efeito é chamado efeito Tyndall. Beleza? Agora, se eu aumentar essa partícula e colocar, por exemplo, água argilosa. Argila é um barro com tamanho de partículas muito pequeno. Aquela água turva é uma água com argila misturada. A argila não se mistura exatamente com a água. Quando eu olho para a água com argila, ao microscópio óptico, eu vou ver muitos grãos de argila, mas muitos grãos de argila suspensos na água. Esses grãos de argila suspensos na água, se eu pudesse medi-los, eu teria, em média, um tamanho de 2000 nanômetros. O que significa ter um tamanho de 2000 nanômetros? Significa que é maior do que 1000 nanômetros. Então, se eu iluminar um copo com argila, ele não se ilumina de volta. Então, não tem o mesmo efeito que eu teria se eu iluminasse um copo com leite. Beleza? Isso quer dizer que a natureza de um copo com leite, mesmo sendo heterogêneo, é diferente da natureza com um copo de água e argila. Por isso, esses sistemas, embora todos eles sejam heterogêneos, tá? Porque eu tenho mais de uma característica uniforme visível, tá? Esse sistema tem partículas muito grandes, esse sistema tem partículas menores.
Tudo bem? E a gente classifica sistema com as partículas menores heterogêneo até 1000 de coloides, sistemas com partículas menores heterogêneos maiores do que 1000, chamado de suspensão. Aí existem os medicamentos que são suspensões. As suspensões é o quê? É um medicamento que tem um veículo aquoso e o seu princípio ativo está insolúvel com tamanho maior do que 1000 nanômetros, suspenso na água. Você tem que agitar para tomar. Agite a suspensão antes de tomar. Beleza? Sistemas coloidais são sistemas como o leite e o sangue, por exemplo. Eles não são capazes de se separarem por gravidade. Um copo de suspensão, se eu deixar descansar, a suspensão desce. Um copo com coloide, se eu deixar descansar, eles jamais vão se misturar. A gravidade não tem efeito sobre esses caras. Eu tenho que fazer uma forçada para se separar. Eu tenho que forçá-lo a se separar por centrifugação. Já no caso das soluções, nem a gravidade nem a centrifugação é capaz de separá-la. Eu preciso usar energia para isso. Suspensões, a gravidade separa espontaneamente. É só deixar descansar que esses caras se separam da água. Coloides, a gravidade não separa espontaneamente. Eu tenho que forçar por centrifugação para conseguir separá-los. Soluções, nem a gravidade nem a centrifugação é capaz de separá-las. Eu tenho que gastar energia. Beleza? Então, os conceitos básicos que vão envolver essa nossa parte introdutória é: uma solução é a mistura homogênea entre soluto e solvente de única fase microscopicamente constante. Numa solução eu tenho o soluto, que é quem se dissolve. O soluto vai ser jogado no solvente, que é onde se dissolve. E para criar uma solução, deve existir uma solubilidade entre eles. E a solubilidade, para se dissolver, é a capacidade que eles têm em se misturar. As nossas misturas, a partir de agora, elas vão ser classificadas em soluções, coloides e suspensão. Nós vamos focar nas soluções. Quem são soluções? Partículas de solutos menores do que 1 nanômetro que se mistura com solvente. Beleza? Quem são os coloides? Partículas de solutos maiores do que 1 nanômetro e menores do que 1000 que não se misturam com solvente. Sistema heterogêneo. Quem são as suspensões? Partículas de solutos maiores do que 1000 nanômetros que não se misturam com solvente. Beleza? Essas são as famosas suspensões. E vocês podem encontrar esses termos em qualquer prova por aí. Agora, para a gente começar, a gente precisa de uma suposição prática. Vamos criar uma solução e a partir da criação dessa solução, nós vamos trabalhar as concentrações a partir dos dados experimentais. Então agora a gente vai criar experimentalmente um problema e a partir desse problema nós vamos estudar toda a parte de soluções. Beleza? Então nós temos agora uma segunda parte ali, que é uma parte experimental. Beleza?